So I want us to talk today about the anointing, and I'm going to speak about the fundamentals of the anointing. Hoje eu gostaria de falar sobre a unção, os fundamentos da unção. And to start this, we're going to the book of Acts, chapter 10, verse 38. E para começar, vamos ao livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. And I would like you to start in Portuguese, and I will then do it in English. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. And I will do it in English. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Beautiful. So we learn from this verse that Jesus, he got anointed by the Father. Aprendemos com este versículo que Deus foi ungido ou recebeu sua unção pelo Pai. So Father God anointed Jesus with the Holy Spirit and with power. Então Deus Pai, ungiu seu Filho com o Espírito Santo e com poder. So then we have to answer the question, what is then the anointing? Então a questão é, o que é a unção? Because that is the topic of this sermon. Porque este é o tópico da nosso sermão. The anointing is the presence and the power of God. A unção é o poder e a presença de Deus. It is the manifest presence of God. É a presença manifesta de Deus. And the anointing is tangible. It is literally sometimes something you can feel. E a unção é algo tangível, algo que se pode experimentar. And it was then by this power that Jesus performed the miracles that he did. E foi através deste poder que Jesus operou os milagres que ele fez. Every deliverance and every healing, it was all done by what? Through and by the anointing. Cada expulsão, cada milagre foi através da unção. When Jesus would set people free from evil spirits, he did not do that by his own power. Quando Jesus libertou as pessoas de demónios, não foi através do seu próprio poder. Jesus had no power of himself. Jesus não tinha poder dele próprio. We read that Jesus started to do miracles once he got anointed with the Holy Spirit and with power. Lemos que Jesus começou a fazer os milagres, recebeu essa unção do Espírito Santo. And when Jesus healed someone, he did that also through the anointing. E quando Jesus curava alguém, fazia através da unção. So we know now by this verse, Acts chapter 10 verse 38, Jesus was actually dependent of the anointing of the Father. Então vemos no versículo Atos 10, 38 que Jesus estava dependente da unção do Pai. Jesus had not the power through himself. Jesus não tinha esse poder dele próprio. So Jesus was also dependent of the Holy Spirit, just as we are dependent of the Holy Spirit. Jesus então dependia do poder do Espírito Santo, assim como nós também. Because we read that without this anointing, Jesus could not perform the miracles that he did. Porque lemos que sem a unção, Jesus não poderia fazer o que ele fez. And even when the word shows us that Jesus did all of these miracles through the anointing, all these deliverances through the anointing. E quando lemos através da palavra tudo aquilo que Jesus fez, toda a libertação e todos os milagres que ele fez, através da unção. Yes, many Christians, they are focused only on growing in authority. E muitos cristãos focam-se somente em crescer em autoridade. Many Christians believe that every miracle that is done on this earth is done only through the authority that a believer has. Muitos cristãos acreditam que os milagres que se fazem aqui na Terra é pela autoridade que eles têm. But I come to tell you today, if you want to see a change in the way that a disease responds to you, se tu queres ver uma mudança na forma como a enfermidade responde a ti, if you want to see a change in the way that a demon responds to you, se tu queres ver uma mudança na forma como o demônio responde a ti, if you want to see a change in the efficiency of your evangelism, se tu queres ver uma mudança na eficiência do teu evangelismo, you ought not to focus on the authority alone. Não podes focar somente na autoridade, but you have to put more emphasis on the anointing. Mas deves colocar mais ênfase na unção. In fact, we have to put a demand on the anointing. De facto, nós temos que comandar e colocar a tónica sobre a I'm going to unção. share a testimony. Eu vou compartilhar um testemunho. Yesterday, when Stefan and I were evangelizing, it was so easy. Within 10 minutes, it was 4 or 5 people have given their lives to Jesus. And at this moment, I literally felt a power on my hands, a tangible power on my hands. And that's why I say that you can feel the anointing sometimes. It's tangible. And we were talking to people, and one after the other, yes, I want to accept Jesus. Yes, and it was so extremely easy that we couldn't even figure
figure out why it was this easy as it was. It was so extremely easy, and the reason why it was that easy, it was because of the anointing. Eu ontem estava com o Stefan a fazer evangelismo e durante alguns minutos, 15, 20 minutos por aí, e conseguia sentir a unção nas minhas mãos. Por isso é que eu digo que a unção é algo que se pode experimentar, sentir, porque eu sentia essa unção sobre mim. Yesterday, Stefan and I, we were talking to a woman on the streets. Ontem estava com o Stefan e falávamos com uma mulher que encontramos nas ruas. And she did not know Jesus. E ela não conhecia Jesus. But she knew religion. Mas ela conhecia a religião. And yet she accepted Jesus through the talk that Stefan was doing, the script. E ela aceitou Jesus através daquela pequena conversa com o Stefan. And at that moment, E naquele momento, her eyes started to change. os olhos dela começaram a mudar. You felt that as Stefan was leading her into the prayer, as Stefan was leading her, as Stefan was actually, opening himself up for the Holy Spirit to move. E então enquanto o Stefan liderava essa mulher nessa oração, e víamos como algo se passava dentro dela, This woman got touched. e essa mulher foi tocada. This woman got touched by the power of God, and you saw in her eyes she had little sort of tears in her eyes. E esta mulher, visivelmente, notava-se que ela estava tocada, havia lágrimas nos seus olhos. And we had this several times. Not long ago, we went to the streets. E não muito tempo atrás, nós vimos isto noutras ocasiões quando íamos para a rua. And we were doing the script with this woman, and suddenly she breaks out in tears. E fazíamos esta oração com ela e de repente ela, pumba, começa em lágrimas. And do you think that this comes through our own power? Achas que isto vem do nosso próprio poder? When we just share the word of God, do you think that this comes through our own power, through our own self? Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, isto vem de nós mesmos? This is the anointing at work. Isto é a unção em movimento. This is the power of the anointing at work. This is how God chose to work through us as human beings. Isto é o poder da unção. Isto é a forma como Deus escolheu trabalhar connosco, seres humanos. Not long ago, God wanted to use me in healing in my home church in the Netherlands. Não muito tempo atrás, Deus também queria me usar na área da cura, lá nos Países Baixos. I walked to the front. Eu fui à frente. And suddenly I feel a tangible thing coming up on my hand. E senti algo muito tangente, muito pessoal nas minhas mãos. A young boy needed healing. Miúdo, um menino precisava de cura. And he had pain in his knees. E ele tinha dores nos seus joelhos. I laid my hand on his knees. E eu pus a minha mão sobre os seus joelhos. And at that same moment, when I commanded that injury to go, E naquele momento que eu ordenei que aquela lesão fosse embora, 2 minutes later the pain was completely gone, the injury was gone. 2 minutos depois a lesão tinha ido embora, a dor tinha ido embora. And do you think that came through my own power? Achas que foi no meu próprio poder? No. It came through the anointing of God. Não, veio através da unção de Deus. We can never give glory to ourselves for such a miracle. Nós nunca vamos poder dar glórias a nós próprios. We can never give glory to ourselves for performing the miracles that God is doing on this Nunca earth. vamos poder dar glórias a nós mesmos pelas coisas que Deus está a fazer. Because we know now that it is through the anointing that God gives that God is doing a work through us. Porque sabemos agora que é a unção de Deus que está sobre nós para fazer esse trabalho. We have done crusades in Pakistan. Nós já fizemos cruzadas no Paquistão. And we had we did healing crusades with hundreds of people. Fazemos cruzadas de cura e milagres com centenas de pessoas. And we were ministering there. E ministrávamos lá. And it was online. Era toda a noite. And even though that it was online, we did Online. Yeah, online. Era online. E apesar de ser online, We ministered healing to the crowd. nós ministrávamos a cura às multidões. And literally when we were ministering healing to the crowd, E literalmente quando ministrávamos essa cura à multidão, when we asked the crowd, did anyone receive healing? quando perguntávamos à multidão, será que alguém recebeu cura? Literally anyone that had something going on raised their hands, Literalmente, quem tinha alguma coisa levantava a sua mão, testifying about what God done in the life. testificando aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Sometimes you don't even need to lay a hand upon someone. Muitas vezes nem temos que pôr a nossa mão sobre alguém. It can even happen online. Pode até acontecer online. And there was 100% healing of all of the people that needed healing. E foi 100% das pessoas que precisavam de cura. And it was not through my power. E não foi através do meu poder. Let us go to the book of Isaiah, chapter 61, verses 1 to 2. Vamos então ao livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2.
O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. It's beautiful. The verse is, I'm going to say it in English. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. You see, even as we study these verses, Então, enquanto nós estudamos estes versículos, the Word teaches us clearly these verses, a palavra mostra-nos claramente nestes versículos that prisoners get released, que os prisioneiros são libertos, captives get released os cativos são libertos by the anointing. pela unção. See, there is a direct correlation between a release of captives and the anointing. Há uma correlação direta entre a liberdade e a unção. Because the Lord has anointed me. Porque o Senhor me ungiu. And then He could bind up the brokenhearted. E então Ele pôde quebrar Then os He could corações. proclaim freedom for the prisoners. E então pôde proclamar liberdade aos And cativos. release them from darkness. E libertá-los das trevas. It's so beautiful because, you know, the anointing in this verse does not only refer to proclaiming the good news. É tão interessante e é tão bonito que a unção não somente neste versículo refere-se a proclamar as boas novas. It's referring to binding up the brokenhearted. Tem a ver com libertar e quebrar as ligações. It has to do with healing. Tem a ver com a cura. It has to do with freedom for the captives. Tem a ver com libertar os cativos. It has to do with deliverance. Tem a ver com a libertação. So we have an anointing that works in many various ways. Então nós temos uma unção que trabalha em vários aspectos. But this verse shows us once again Mas este versículo mostra-nos that people get free by the anointing. que as pessoas são libertas pela unção. So people can only get free by the anointing because people can only get free by the power of God. Então as pessoas só podem ser libertas pela unção porque só podem ser libertas pelo poder de Deus. I'm going to share a testimony. Eu vou compartilhar um testemunho. Not long ago, Stefan and I, we went near the beach here. Não muito tempo atrás, eu e o Stefan fomos perto da praia. And Stefan said, I see this man, he's laying there on the ground. Então o Stefan disse, eu vejo ali um homem que está deitado ali no chão. He was sleeping there, he was having a very hard time. Estava ali a dormir, notava-se que ele estava a passar por uma brasa. Stefan wanted to go there. E o Stefan quis ir até lá. So we went there. Então nós fomos. And Stefan started to talk, and then we were led to get him into the prayer, and he received Jesus. Então começamos a falar e levamos aquele homem a fazer oração para aceitar Jesus. But we sensed he needed something more than just to receive Jesus. Mas sentimos que ele precisava de algo mais do que somente aceitar Jesus. We discerned this man was heavily oppressed. Discernimos que este homem estava fortemente oprimido. So we started to address certain spirits in his life. Então começamos ali a sondar vários espíritos na vida dele. And we commanded them to go. E comandamos que eles iam embora. So what happened? E o que aconteceu? This man said he felt something coming upon him, E este homem disse que sentia algo vir sobre ele. and he started to shake, E ele começou a tremer. and he was released. E ele foi liberto. So through the anointing, God used us not only to bring this person to Christ, but to set the captives free. E então, através da unção, Deus nos usou não somente para anunciar Jesus, mas para libertar os cativos. How beautiful. Que lindo. Done through the anointing. No glory for us. Não há glória para nós, é por causa da unção. Only God gets the glory. Somente Deus fica com a What glória. a great God. Que Deus maravilhoso. Wow. Let us go to the book of Isaiah chapter 10, verse 27. Então vamos ao livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será retirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Wow. Why would we put, as Christians, so much effort in growing in authority alone? Porque é que nós cristãos vamos perder tanto tempo a colocar a tónica na autoridade só? When in reality it is the anointing that breaks the yoke. E quando na verdade é a unção que quebra o jugo. And don't get me wrong. E não me interpretem mal.
I don't dismiss the authority. E eu não desrespeito a autoridade. Without the authority, we are able to do nothing in the spirit realm. Sem autoridade nós não podemos fazer nada no mundo espiritual. But authority without anointing does nothing. Mas a autoridade sem unção também não faz nada. So it's an and story. Então é um sim, história, fim. If you have authority but you don't have anointing and you address the spirit, nothing happens. Então se tu tens autoridade e não tens unção, se faz comandar um espírito, nada vai acontecer. And why is that? We clearly read, and when we go back to Acts chapter 10 verse 38, that every miracle that Jesus did could only happen by and through the anointing. Então voltamos outra vez aqui ao que a Bíblia diz, e que Jesus sem a unção nada podia fazer. But some ministers, some deliverance ministers nowadays, you can see that sometimes they address the spirit. Então nós vemos que homens usados na área de libertação podem ir até um demónio ou comandar, And the whole body begins to shake. e todo o corpo começa a tremer. They start to scream, Eles começam a gritar, fall to the ground, caem ao chão, and suddenly after a few minutes there is complete freedom. e de repente, após uns minutos, há liberdade total. And then you're going to question yourself, how has it come that it doesn't happen to everyone but only with certain believers? E então a questão é, então porquê que acontece não a todos os cristãos, mas apenas a alguns cristãos? It is not that they have more authority than another believer, because we all have the same authority. Não é que eles tenham mais autoridade do que os outros cristãos, porque têm a mesma autoridade. But I believe that these people have been growing in the anointing. Mas eu creio que estas pessoas têm feito crescer a unção. These people started to believe in the anointing that was placed upon them. Estas pessoas começaram a crer na unção que estava sobre eles. And they learned to utilize that power. E aprenderam a usar esse poder. And even though some people might have a different degree of anointing than another person, E ainda que pessoas possam ter diferentes níveis de unção, I believe every Christian has anointing. mas eu creio que todos os cristãos têm uma unção. And I will show you later on why. E eu vou-vos mostrar mais tarde porquê. Let us go to Acts chapter 1 verse 8. Então vamos ao livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. And I will do it now in English. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. And you see, the good news is that what Jesus did and could now also applies to you if you have received Jesus Christ in your life. E as boas notícias são que tudo aquilo que Jesus fez também se pode aplicar a ti e a mim. The good news is that what the disciples and the apostles back in the days could do, you can now also do. As boas notícias é que tudo aquilo que os discípulos apóstolos puderam fazer, nós também podemos fazer. I come to tell you that this anointing is not for an elite group of people. Então eu venho-vos dizer que esta unção não é para um certo grupo de The pessoas. anointing to make a difference in this world is not just for a select group of people. Esta unção que vai fazer a diferença no mundo não é somente para um grupo determinado de pessoas. It's not just for the fivefold ministry. Não é só para alguns ministros. It's not just for the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers. Não é só para os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os pastores. This anointing is for all who believe to receive. Esta unção é para todos aqueles que creem. I'm going to share something with you. E eu vou compartilhar algo convosco. I remember when I was not in ministry as I was now, many years ago. Eu lembro quando eu estava no ministério não como agora, há alguns anos atrás. I was immature in Christ. Eu era imaturo em Cristo I had no good ministry. e não tinha nenhum bom ministério. I was just a little kid. Eu era um miúdo, simples miúdo. And I was a young person that needed freedom. E eu era um jovem que precisava de liberdade. And I laid my hands upon this person and started to speak to these spirits. E eu pus a minha mão sobre alguém a falar para os demónios. And the person fell to the ground, shaking. E a pessoa caiu ao chão a tremer. Started to move like a snake. Começou-se a rastejar como uma serpente. The person's eyes started to completely get swollen. E os olhos da pessoa começou a ficar de repente inchado. Everything became red in the face. Tudo começou... Red. A face começou a ficar vermelha. And after a few minutes, there was complete freedom. E daí uns minutos de liberdade completa, total. But I was not in ministry back then. Mas eu não era um ministro nesse tempo. I was just this young kid. Eu era um jovem. But even then, I was able to speak to a demon, and it had that effect that the person got free. It had nothing to do with where I might be now in ministry. I could do that as a young kid.
Apesar de ser um jovem muito novo, isso não tinha nada a ver com o meu ministério ao crescer, e eu também poderia fazer, e por ter a unção. And that's why I come to tell you that you have an anointing to do the same if you are baptized in the Holy Spirit. Então quero te dizer, se tu és batizado no Espírito Santo, tu também tens essa unção. You know, because the actual thing, what is being taught here, I'm going to go later to that, how you have received that. But I want to first go to John chapter 14, verse 12. Daqui a pouco vou-vos falar sobre como podemos obter essa unção, mas antes queria falar e ler o que está em João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. You see, I come to tell you once again, this anointing is not just for the elite, but for all. Eu venho-vos dizer uma vez mais que esta unção não é para uma elite, é para todos. Because this verse clearly concludes that you would do the exact things that Jesus would do. Porque este versículo podemos concluir que nós também faríamos as mesmas coisas que Jesus fez. But then he adds even a layer extra on top of that. Mas ele coloca uma camada acima disso. And then he said, but you will do even greater things than I did. Mas vós fareis coisas maiores do que aquela que eu fiz. And, how can we do the same things or greater things than Jesus did if we don't have an anointing equal to his or even bigger? Então a questão aqui é, como é que nós vamos fazer o que Jesus fez ou mais do que ele fez se nós não temos uma unção igual ao dele? If Jesus literally says that you will do the exact same things that he has done, Se Jesus diz literalmente que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, knowing that all he did was done by the anointing, sabendo que tudo o que ele fez foi através da unção, you have an anointing tu tens uma unção that is minimally as big as his. que é minimamente igual ou maior do que o dele. There is not a possibility for Jesus to say something as that Não havia possibilidade de Jesus dizer algo parecido a isso, and then assume that he would be saying that you would have lesser power than he had. sabendo ele que nós teríamos menos poder do que ele, ou menos unção que ele. We know it's not possible because when we go back to Acts chapter 10 verse 38, Nós sabemos que é possível porque quando vamos ao Atos capítulo 10, versículo 38, we have read that every deliverance and every healing that Jesus did was only done through the anointing. lemos que toda a libertação que ele fez, toda a cura que ele fez, foi por causa da unção. Yet, many Christians still believe they have the anointing of a donkey Muitos cristãos ainda creem que têm uma unção de um burro, that can do nothing for them. que não pode fazer nada por eles. But Jesus said, you would do the same things and greater things. Mas Jesus disse, vocês farão as mesmas coisas, coisas maiores. And now I want to answer the question, where and how did we receive this anointing? Onde? E a questão é, onde e quando é que nós recebemos essa unção? We have to go back to Acts chapter 1 verse 8. Nós temos que voltar a Atos capítulo 1, versículo 8. I will read it again in English. We have already read it in Portuguese. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So this verse is referring to when the Holy Spirit comes upon you. E este versículo refere-se a quando o Espírito Santo vem sobre ti. And if we learn the scriptures of this verse, it's referring to the moment when the disciples were waiting in the upper room. Então, se nós explorarmos este versículo, vemos que era quando os discípulos estavam à espera no quarto superior. As Jesus told them, wait in the upper room. Assim, quando Jesus disse, vocês esperarão no quarto superior. And they finally got baptized by the Holy Spirit. E eles finalmente foram batizados com o Espírito Santo. And this was the exact moment that they got the power. E este foi o exato momento em que eles receberam esse poder. So we know by this verse Então nós vemos, através deste versículo, that the power of God, que o poder de Deus, the anointing of God, que a unção de Deus, comes upon us when we get baptized by the Holy Spirit. vem quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. This means that a majority of everyone in this place Isto significa que a maior parte de nós que está aqui neste lugar already has received that power já recebeu esse poder. because it's speaking about the baptism of the Holy Ghost. Porque está falando sobre o batismo do Espírito Santo.
Maybe some are not here, they're not baptized in the Holy Ghost, but I believe that the majority of the people here, they have been baptized in the Holy Se Spirit. calhar, nem todos são batizados no Espírito Santo, mas creio que a maior parte, pelo menos de vós, já foram batizados no Espírito Santo. And we read that when we are baptized, we receive the power of the Holy E Spirit. nós lemos que quando nós somos batizados, recebemos o poder do Espírito Santo. Baptized by the Holy Spirit, yes. Batizados com o Espírito Santo. And I'm going to explain to you why that is. E eu vou-vos explicar porque é assim. Because I want to even go a little bit deeper. Porque eu quero aprofundar um pouco mais isto. Because I want to explain you some Greek source text Porque eu quero vos explicar um bocadinho, contextualizar no grego. to prove that this is indeed true. Para provar que isto realmente é assim mesmo. Because in the verse, Acts chapter 1 verse 8, the word power in Greek is referred to as dynamine. Portanto, quando lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra grega para a palavra poder é dinâmico. And in Acts chapter 10 verse 38, E em Atos 10, 38, when it says with power, quando diz com poder, in the Greek text is referred as dynamē. e então a palavra no contexto grego refere-se como dinamé. And both Greek words have exactly the same Greek concordance. E as duas palavras no grego têm a mesma raiz. So they have the same root Greek word. Então tem a mesma raiz o grego. And it both leads to the word dunamis. E as duas levam a palavra dunamis. And the word dunamis means miraculous power. E então a palavra dunamis significa poder milagroso. And that is factually speaking about the anointing. E isto factualmente está falando sobre a unção. Because we have read in Acts chapter 10 verse 38 Porque nós lemos em Atos 10, 38, that this power que este poder that Jesus had que Jesus tinha cannot be separated from the anointing. não pode ser separado da unção. And in Acts chapter 10 verse 38, E em Atos 10, 38, it's speaking solely fala about the power sobre o poder in the context of the anointing. no contexto da unção. And that same Greek word is being used in Acts chapter 1 verse 8. E essa mesma palavra grega está em Atos 1, 8. And that means Isso significa that when we are talking about the word power in the verse Acts chapter 1 verse 8, que quando estamos a falar da palavra poder em Atos 1, 8, we cannot separate that from the anointing either. não podemos separar também da palavra ou da unção. It's referring to the anointing. Refere-se à unção. So we know by these verses and these Greek word analysts, Então vemos, através da palavra, através da análise do grego, that when you got baptized with the Holy Spirit, que quando somos batizados no Espírito Santo, you have the power. tu tens o poder. You have received the anointing. Tu recebeste a unção. So you have the anointing, Então tu tens a unção. but you might not be aware of it. Mas podes não estar ciente disso. You might not feel it. Podes não sentir isso. You might not experience it. Podes não experimentar isso. But it doesn't change anything about what the Bible says. Mas isso não vai mudar nada do que a Bíblia diz. Faith is not about what you feel, see, hear, experience. Fé não tem nada a ver com aquilo que tu ouves, sentes, pensas, achas ou vês. Faith is about believing what is written down in the Word of God. Fé é simplesmente crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. And that same applies to the anointing. E o mesmo se aplica à unção. You know, the moment when I grew in anointing O momento em que eu cresci na unção was when I started to grab this. foi quando eu tomei isto para mim. And every morning I would say, E todas as manhãs eu dizia, I am anointed. eu estou ungido. Every morning I would declare, Todas as manhãs eu declarava, God anointed me. Deus me ungiu. Because it's through the power of our words Porque é através da palavra, do poder das nossas palavras, that we come into agreement with the words of God. que nós nos alinhamos com a palavra de Deus. And it will find a way in manifestation into our life. E isso vai encontrar caminho e formas de se manifestar na nossa vida. So once again I say, you have the anointing but you are not aware. Então digo outra vez, tu tens a unção, mas podes não estar ciente disso. So perhaps we need to grow in what the word says. Então, se calhar vamos ter que crescer naquilo que a palavra diz We que have é. to grow in it. Vamos ter que crescer To nisso. stand on it. Maybe hours. Vamos nos ter que firmar sobre isso. You know, that is so important. E isso é tão importante. Some people say I need to go fasting for 40 days. Algumas pessoas dizem que eu preciso jejuar por 40 dias. I need to pray 8 hours a day in tongues before I receive anointing.
precisa orar 8 horas por dia em línguas antes de receber a unção. They think they can earn the anointing by their own works. Eles podem tomar a unção através das suas próprias palavras. Many people think they can earn the power of God by their own works. E muitas pessoas pensam que podem tomar esse poder de Deus pelas suas próprias obras. But Jesus finished it at the cross. Mas Jesus terminou isso lá na cruz. And when you received Him, E quando nós... when you received Him, E quando tu o recebes, when you got baptized in the Holy Ghost, quando tu és batizado no Espírito Santo, you can know tu ficas a saber that the finished work applies to you. que a obra terminada aplica-se a ti. I'm not saying that praying and fasting is bad. It's very good. E não estou a dizer que a oração ou o jejum não tem efeito. Não, é muito bom. But it doesn't add to the anointing that you already have. Mas não vai acrescentar nada à unção que tu já tens. It has been finished for all of us. Já foi terminado para todos nós. And some other people say, E outras pessoas dizem, I need to go to this and this minister to receive this impartation to, I need to go to this church. This man has this power. I need him to lay hands upon me. algumas pessoas dizem, não, eu tenho que ir a esta pessoa específica, ou então àquela igreja para receber este poder. Não, esta igreja, é aquele ministro. But I believe this is a symptom of a sick church. Mas eu creio que isso é um sintoma de uma igreja doente. Because we go away from the word of God. Porque nos distanciamos da palavra de Deus. We go away from the finished work. Nos distanciamos da obra terminada. We go like drug addicts. We go running from church to church, from place to place, from conference to conference. Parecemos adictos, drogados, que vão de igreja em igreja, de conferência em conferência. Just to get that extra type of anointing. Somente para receber essa unção extra. But the word says you already have it. Mas a palavra diz, não, vocês já têm isso. Why would we make it so difficult for ourselves? Por que é que dificultamos isto? And don't get me wrong, I believe anointing is transferable by the laying of hands. Não me interpretem mal, eu creio que a unção pode ser transferida pela imposição das mãos. I believe someone can receive anointing by serving someone that is anointed. Eu creio sim que alguém pode receber a unção por servir alguém que já tem essa unção. But I also believe we're not living in Old Testamental days any longer, and we should put more emphasis on the New Testament than on the Old Testament. Mas eu creio que nós não estamos a viver nos tempos do Velho Testamento e devemos colocar a nossa tónica naquilo que é o Novo Testamento. We are not dependent of another minister to receive anointing. Nós não estamos dependentes de outro ministro para receber a unção. We are dependent of God. Nós somos dependentes de Deus. We should solely depend on the Holy Ghost. Dependemos somente do Espírito Santo. I have one more verse. Eu vou ler mais um versículo. But before that, I just wanted to repeat once again. Let us believe in the finished work of Jesus Christ. Só vou repetir uma vez mais. Vamos crer na obra terminada de Jesus Cristo. 1 John chapter 2 verse 20. 1 de João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. But you have an anointing from the Holy One. And all of you know the truth. You have an anointing of the Holy One. Tu tens a unção do Santo. You, all of you. You have an anointing of the Holy One. Tu. Cada um de vocês tem a unção do Santo. And still, some people of us believe. E mesmo assim, alguns de nós creem. I don't have that power. Eu não tenho esse poder. I don't have that. I cannot do what Jesus could do. Eu não consigo fazer aquilo que Jesus fez. I cannot do what the apostles did. Eu não consigo fazer o que os apóstolos fizeram. But I tell you today, you can do the same things. Mas eu digo-vos hoje, podem fazer as mesmas coisas. You know, for me personally, Para mim, pessoalmente, things radically changed for me once I understood I carry that anointing within me. as coisas mudaram radicalmente quando eu entendi que eu também tenho essa unção. From that moment, Desde esse momento, everything changed. tudo mudou. So faith comes by hearing, Então, a fé vem pelo ouvir and hearing comes by the word of God. e o ouvir pela palavra de Deus. You cannot understand what you already have in God if you're not being taught what the word of God actually says. Tu não podes entender as coisas de Deus, tu não estás a aprender aquilo que a palavra de Deus diz. So from today, Então, a partir de hoje, all of us can declare, todos nós podemos declarar: I am anointed. eu sou ungido. I can do the same things as Jesus did. Eu posso fazer as mesmas coisas que Jesus I can do fez. the same things as the apostles. Eu posso fazer o mesmo que os apóstolos. Because God anointed me. Porque Deus me ungiu. And that's so beautiful. E isso é tão lindo. Wow. So let us not be a church and individual believers. Então nós sejamos uma igreja de cristãos individuais ou crentes individualistas That show these symptoms of a sick church, of a sick believer. que mostram somente sintomas de uma igreja doente.
We can rely on God. Nós podemos depender de He Deus. is trustworthy. Ele é confiável. He is faithful. Ele é fiel. And also, we don't have to run from church to church and church to church. E nós não temos que ir de igreja em igreja e andar por aí. Many people are church hoppers. Muita gente são saltidores, salta de igreja, vão saltando de igreja em igreja. You don't want to be in a place just because of what people are there. Tu não tens que estar num sítio só por causa das pessoas que lá estão. I believe that we should be in a place where we can grow in the power of God. E eu creio, sim, que devemos estar num lugar onde podemos crescer no poder de Where the Deus. power of God is manifested. Quando o poder de Deus é manifesto. You don't go to a church because of the amount of people that are there. Não tens que ir a uma igreja só por causa do número de pessoas que lá estão. You go to a church because I see the power of God working there. I see the love of God and I want to grow in that. Vais a uma igreja porque tu vês o poder de Deus ali, vês o amor de Deus está manifesto ali. That is something very important. Então é algo muito importante. And before I end this sermon, E antes de eu terminar esta mensagem, I want to talk to two types of people. eu quero falar sobre dois tipos de pessoas. Because I have shared my message. Porque eu já compartilhei a minha mensagem. And I love talking about the anointing. E amo falar sobre a unção. I even love to demonstrate it. E também amo demonstrá-lo. But what is the purpose of that if it leads not to something else? Mas qual é o intuito disso se isso não leva a algo mais? I want to speak to two types of people. Quero falar sobre dois tipos de pessoas. Category 1. Categoria 1. You have never accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Nunca aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador. But you have this urge in your heart, I need to be saved. Mas tu tens este coração ardente e precisas ser salvo. The Bible says that all come short of the glory of God. A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. That means that every person on this earth makes mistakes and is prone to making mistakes. Então significa que todas as pessoas sobre este planeta cometem erros. Even the apostles made mistakes. E aí, os apóstolos também fizeram. The disciples of the old times, they made huge mistakes. Os discípulos da igreja primitiva também cometeram erros. And no one is accepted from making mistakes. E ninguém está imune a cometer os erros. The Bible also says that the wages of sin lead to death. A Bíblia também diz que as obras do pecado levam à morte. But there is a way to eternal life. Mas há um caminho à vida eterna. And I want also to share the good news because the Bible also says that anyone that calls upon the name of the Lord shall be saved. Então também quero compartilhar boas novas, porque a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. So it means it applies to all of us, right? Então aplica-se a cada um de nós. Of course it does. And I tell you, this is your moment to be saved today. E eu quero vos dizer que este é o momento de vocês serem salvos hoje. Also, category 2. Então, categoria 2. I also want to speak to category 2 people. E eu também quero falar para a categoria de 2, as pessoas dessa categoria. You might have accepted Jesus once in your life, Tu podes ter recebido Jesus Cristo na tua vida, but you are backslidden. mas mas estás para trás. You've walked away from God. Estás a caminhar para longe de Deus. Terrible things happen in your life. Coisas terríveis aconteceram na tua vida. Bad things happen. Más coisas aconteceram. And even sometimes some good things might happen, but you feel an emptiness inside. E até que algumas coisas boas aconteceram, mas tu sentes um vazio dentro de ti. You've led a lifestyle of sin. Levaste ou levas uma vida de um estilo de pecado. But you know, I need to return to my God. Mas tu sabes que precisas de voltar novamente para I Deus. need to rededicate my life to Jesus. Preciso de rededicar a minha vida a Jesus. If any of you, under the sound of my voice, Se algum de vocês, ao som da minha voz, belong to these type of categories, pertence a algum deste tipo de categorias, and you want to make a decision today, e tu queres hoje tomar a decisão, I'm asking you to raise your hands. e eu quero te perguntar e dizer para levantar a tua mão. Not being afraid of your neighbor, not being afraid of anyone who sits next to you. It's not a moment between you and your neighbor. This is a moment between you and God. Não tenhas receio, porque isto é um momento entre tu e o teu vizinho, isto é um momento entre tu e Deus. And if you don't raise your hand, I'm fine with it. E se tu não levantares a tua mão, para mim está ok. Then I'm happy. Everyone is going well. Então, eu estou feliz, toda a gente está no caminho certo. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. But let's take 30 seconds. Let's take a minute for God to touch someone if it needs to be touched. And if you want to raise your hands, if you want to be included in that good news, in that family of the Father,
I'm asking you to raise your hand. Então eu vou dar aqui um compasso de 30 segundos, 1 minuto, para que Deus possa tocar o teu coração e se tu te sentires que incluis nestas categorias, então podes levantar a tua mão. Just a moment of silence. It's okay.